Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho de Marcos. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nos próximos 3 meses, vamos estudar sobre o Evangelho de Marcos. Marcos apresenta Jesus como servo Jesus Cristo. Seu livro pode ser resumido com a apresentação inicial, o ministério de Jesus na Galileia, a jornada para Jerusalém e o ministério de Jesus em Jerusalém. Ali Marcos apresenta a identidade de Jesus e a missão de Jesus. Quem é Jesus? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é a missão de Jesus? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem é Jesus? Filho de Deus. Para que ele veio? Dar a vida em resgate por muitos. A identidade de Jesus é reafirmada por testemunhas que aparecem no primeiro capítulo. Marcos, nós já vimos que identifica Jesus como Filho de Deus. Dois profetas são lembrados no primeiro capítulo. Malaquias fala que um mensageiro viria para preparar o caminho do Senhor. Isaías diz que uma voz clamaria no deserto, preparando as pessoas para a vinda de Jesus. Esse mensageiro, essa voz do deserto, identifica João Batista. E João Batista identifica Jesus como o mais poderoso. O Pai e o Espírito Santo também se manifestam logo após o batismo de Jesus. O Pai diz: Este é meu filho amado. E o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma pomba. Percebe? Várias testemunhas afirmando: Este não é um homem comum. Desde o nascimento, Jesus é diferente. Lucas 1,35 diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. João 14,30, Jesus diz: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Agora, olha que magnífico, Hebreus 7,26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Percebe? Jesus é diferente. Ele foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Não devemos ter qualquer dúvida acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Ele, Cristo, é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Ele é um perfeito e santo exemplo, dado a nós para imitação. Não podemos nos igualar ao modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o imitarmos e nos assemelharmos a ele, de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá. O autor do Evangelho de Marcos é João Marcos, e ele aparece em Atos 12:12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. João Marcos vem de uma família religiosa. Na primeira viagem missionária, João Marcos participa da missão com Paulo e Barnabé. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Atos 13:13 diz que algum imprevisto aconteceu. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O que levou João a abandonar a missão missionária? Seu caminho era penoso, encontraram dificuldades e privações, e estavam cercados de perigos. Eles tinham em vista um único objetivo: a salvação dos que vagueavam distantes do redil. Foi aqui que Marcos, dominado por temor e desânimo, pouco habituado a sacrifícios, desanimaram-no os perigos e privações do caminho.
recusou-se a prosseguir, retornando a Jerusalém. Então, Paulo abandonou a viagem missionária, pelo desafio que era. Agora, Paulo e Barnabé vão iniciar uma segunda viagem missionária. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem com ele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, houve ali um desafio, né? Uma desavença. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Percebe? Paulo e Barnabé se separam. Barnabé vai com Marcos pelo mar para a ilha de Chipre. Paulo vai com Silas pelo continente, visitando as igrejas. Percebe, nós temos aí uma igreja que não é uma igreja modelo, mas é uma igreja real. Existem desafios. Vamos pegar o exemplo de Pedro. Em Atos 2, ele é cheio do Espírito e várias conversões acontecem no Pentecostes através de Pedro. Em Atos 3, Pedro cura um coxo. Mas em Atos 10, é necessário uma visão do lençol, porque Pedro ainda é preconceituoso. Ele ainda faz acepção de pessoas. Vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo ele consentiu com a morte de Estevão. Ainda respirava ameaças de morte aos cristãos em Atos 9. Mas em Atos 9 ele é convertido. Mas em Atos 15 há aquela desavença que já citamos. Não perdoa Barnabé, não perdoa Marcos naquele momento, né? Não o aceita. Em Atos 21, ele chega a voltar ao templo para oferecer um sacrifício. Percebe? Não é uma igreja modelo, é uma igreja real, com pessoas como eu e você, cheias de desafios. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. A carta que Paulo escreve a Timóteo identifica que Paulo mudou. E agora aquele que não era útil se tornou útil. Aquele que ele não queria levar para a missão, ele pede para que ele vá ao encontro de Paulo. Então, Paulo se arrependeu e mudou a sua relação ali de perdão para com Marcos. Malaquias 13 e Isaías 40 são apresentados no primeiro capítulo de Marcos, identificando o mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara as sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. Assim como João Batista preparou pessoas para a primeira vinda de Jesus, a igreja no tempo do fim deve preparar as pessoas para a segunda vinda de Jesus. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus dizendo, né? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. 3 pessoas aparecem ali. Jesus também reafirma isso em João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Percebe? 3 pessoas. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, Pai, Filho e Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Ali,
no Evangelho de Marcos, nós vemos que a missão de Jesus é totalmente submissa à palavra. Ele é apresentado no batismo já com 30 anos. Durante 30 anos foi habitante de Nazaré. Sua vida foi marcada por diligente trabalho. Ele, a majestade do céu, andou pelas ruas revestido da aparência de um humilde trabalhador. Olha o que Jesus diz em Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por 30 anos, como um mero trabalhador na Galileia. Quando chega aos 30 anos, vai até o Rio Jordão, é batizado por seu primo, João Batista. E ele afirma: o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Era o momento de Jesus se apresentar como Messias e iniciar o seu ministério de 3 anos e meio. Para alguns podem pensar, né? Mas 30 anos perdidos? Não. A missão de Jesus é submissa à palavra. A profecia de Daniel 9 dizia que a missão seria de 3 anos e meio. Aonde está isso? Na profecia das 70 semanas. Olha ali, a última semana profética, metade de uma semana profética, 3 anos e meio. No ano 27, Jesus é batizado. No ano 31, ele morre e termina o sacrifício no templo. Atos 10, 38 diz que Jesus foi ungido, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Que momento é esse? No ano 27, no batismo. E quando é a morte de Jesus? Mateus 27 diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A missão era dar a vida em resgate de muitos. A profecia lá de Daniel 9, só para relembrarmos, diz, né? Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Está falando do final, ano 31. E do ano 27? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Então, metade da semana, voltamos ao início, ano 27. Qual é a identidade de Jesus? Filho de Deus. Sua missão? Dar a sua vida. Que lição, que lições ficam para nós? Você daria uma segunda chance a quem falhou? Paulo se arrependeu e fez isso para com João Marcos. E hoje nós temos um evangelho que foi escrito por João Marcos. Você é submisso à Bíblia como a missão, a vida de Jesus era submissa? Você está preparando pessoas para a segunda vinda, assim como João Batista preparou pessoas para a primeira vinda? Você está seguindo os passos de Jesus? Tem Jesus como seu modelo e é seu objetivo diário imitá-lo? Que eu e você sigamos praticando a vontade do Senhor hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.